Então, eu fico muito feliz, né, por a gente estar aqui nesse momento, fazendo parte desse trabalho de conclusão do curso de Rebeca. Eu fico muito feliz porque todos nós aqui já passamos por esse tipo de processo, né? Tanto eu como Lívia, como Gabriel, inclusive a gente passou numa situação vertente bem parecida, que foi na época da pandemia, né? Que a gente também fez online para conseguir obter os nossos diplomas. E eu acredito que esse é o último requisito para a Rebeca conseguir concluir o curso, né? Isso. TCC. Então, eu fico até levemente emocionado porque a gente está aqui numa situação bem atípica e não só atípica, mas numa situação boa, né? Uma situação onde a gente está aqui para te avaliar e conseguir fazer com que você consiga obter uma boa apresentação, tá certo? Então, quando você estiver pronta, pode começar e eu vou cronometrar o tempo. Eu só peço para que você se atente com relação ao tempo, que é 20 minutos de apresentação. Certo. Então, quando você disser foi, aí eu começo Ok, eu a tô tentando cronometrar. achar aqui onde compartilhar o slide. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Rebeca Lavínia. Eu curso o curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Paraíba e estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso para a obtenção da nota parcial. E eu queria, primeiramente, agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui nesse momento para avaliar o trabalho. Agradecer ao professor Gabriel, à professora Lívia, e agradecer ao professor Lauro, meu orientador, pela paciência, pelos conselhos, por toda a ajuda nesse momento. O meu trabalho ele tem o título de Impactos Ambientais ocasionados pelo isolamento social mediante a pandemia da Covid-19. Pode passar. Nesse contexto, eu vou falar um pouco sobre essa relação do coronavírus, a pandemia, isolamento social e os impactos ambientais que foram gerados por conta disso. Pode passar. No começo de tudo, o vírus SARS ele ocorreu, primeiramente, um surto epidemiológico em Hong Kong, na China, e esse vírus ele causou na população da China uma mortalidade de 10%. E ao passar dos anos, em 2012, atingiu a Arábia Saudita, causando mais doenças e mais mortes subsequentes. O coronavírus ele possui um material genético de RNA que ele é envelopado e ele é sujeito a alteração no genoma com muita facilidade, assim como o SARS. E o coronavírus, ele desencadeou seu primeiro surto em Wuhan, na China também, e acredita-se que esse surgimento ele ocorreu quando os humanos tiveram contato direto com esses animais infectados. Pode passar. Devido a isso, ocorreram algumas medidas restritivas indicadas pela Organização Mundial da Saúde. E uma das implementações dessas medidas restritivas foi para evitar que ocorresse essa superlotação nos hospitais e a propagação desenfreada do vírus. Então, uma das principais medidas tomadas foi o isolamento social para evitar esse contágio viral. Uma das principais medidas também adotadas e aconselhadas pela OMS foi que os profissionais da saúde, principalmente aqueles que estavam em linha de frente, utilizassem mais ainda os equipamentos de proteção individual, que já eram utilizados, mas nesse contexto de pandemia foi aconselhado que utilizasse ainda mais como método de prevenção. E outras medidas sanitárias também foram aconselhadas, como usar frequentemente uso de sabão, álcool para higienizar as mãos, porque isso fazia com que a camada do capsídeo viral ela fosse destruída e destruir essa estrutura anatômica do vírus. Pode passar. Com isso, houve algumas consequências, né? Com esse começo
dessa pandemia. A primeira consequência foi o isolamento. Então, o isolamento social, ele restringiu a circulação, né, das pessoas nas ruas e houve provocando diversas mudanças na sociedade. Mudanças no comércio e na vida das pessoas em suas casas, nesse momento que eles estavam isolados. Com isso também houve um trabalho e uma intensidade de produção das indústrias desses materiais, utilizando plástico, né, que eram os materiais como máscaras, luvas, sacolas, que foram muito utilizados nesse período. E também, outra coisa que favoreceu mais ainda essas produções do plástico, fora os equipamentos de proteção individual, foram as embalagens para as vendas dos produtos do comércio online. Então, toda essa questão gerou impactos na sociedade de modo econômico, na saúde e ambientalmente também. E esses impactos, até hoje, eles vêm sendo analisados pelos pesquisadores para compreender as consequências na economia e no meio ambiente. Então, por isso que é importante avaliar essas alterações no ambiente relacionado ao Covid, para identificar tanto os impactos positivos como os impactos negativos também. Vou passar. Quanto à metodologia do trabalho, a pesquisa ela foi desenvolvida no ano de 2025 e ela possui uma proposta de revisão da literatura a partir de publicações científicas. Primeiramente, os trabalhos eles foram lidos. Os trabalhos que foram lidos foram de revistas eletrônicas entre os anos de 2020 e 2025, e problemas ambientais, Covid-19, coronavírus, impactos ambientais foram um dos filtros utilizados para a pesquisa dessas publicações. Então, foi utilizado trabalhos na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Pode passar. Aqui tem um fluxograma dos artigos que foram incluídos e excluídos no estudo. Primeiramente, foi pesquisado na base de banco de dados do Google Acadêmico, por exemplo. Depois, os estudos eles foram identificados pela pesquisa no banco de dados. Logo após a aplicação dos filtros de busca para esse ano de 2020 e 2025. Logo após, alguns estudos foram excluídos. Houve a leitura dos trabalhos e a realização dos resumos, e a partir desse momento, a exclusão dos trabalhos que não tinham integração com a temática e a inclusão desses trabalhos que integralizavam e foram colocados na revisão bibliográfica. Pode passar. Quanto aos resultados, as primeiras impressões foram que a gente sabe que o Covid ele apresenta um potencial de contágio muito forte, porque ele é transmitido pelo ar e pelo contato direto, segundo Costa. E ele causa quadros graves, porque ele atua nas vias aéreas, então causa muitos casos graves de pneumonia. Um dos primeiros casos que ocorreram no Brasil foi em fevereiro de 2020, de um paciente que veio da Itália, estava de férias na Itália, e a Itália foi um dos primeiros também epicentros desse vírus. E logo depois, rapidamente, esse vírus ele se espalhou, né, chegando na Argentina, se espalhando pela América do Sul, devido justamente a isso, ao turismo internacional e nacional, favorecendo que o vírus se espalhasse. Pode passar. O coronavírus ele sofre mutações genéticas constantes por conta dessa instabilidade no RNA. E isso resulta em várias variantes, como gama, delta, beta e alfa, que apresentam uma transmissão e uma letalidade muito maior, segundo Silva, Santos e Soares. A ligação viral desses receptores específicos, eles facilitam a replicação em células humanas. Então, em pessoas que estão com
em quadros já mais avançados, ela ainda se prolifera ainda mais. E essa origem zoonótica desse vírus, segundo Rabelo e Oliveira, foi devido aos morcegos de cavernas e até aves. Pode passar. Esse vírus, segundo Bastos, ele pode permanecer ativos em objetos e em resíduos soltos. Então, a pandemia também trouxe um problema muito grave para essa transmissão por conta do lixo hospitalar e do lixo doméstico que estava muito contaminado. Então, as medidas preventivas ainda também aconselhadas pela OMS era que usasse ainda mais sacolas plásticas para proteger ainda mais o lixo e usasse mais máscaras, mais luvas, então ainda mais plástico no meio ambiente. E a proteção dos catadores de lixo nessa época também foi uma questão bem forte, porque como eles estavam bem de frente, né, nesse momento, com o lixo, eles precisavam ser afastados, e aí o lixo ainda teve maiores problemas para serem coletados, né? Essa coleta seletiva, ela teve meio que foi atrapalhada nesse momento. Pode passar. Então, essa alta demanda, como havia mencionado, de equipamentos de proteção individual aumentou ainda mais, né, a produção desse plástico e ainda mais problemas de descartar esse material. Com a coleta seletiva prejudicada, esse descarte foi feito de maneira incorreta, todas essas luvas, embalagens, e acabou afetando o ecossistema. Pode passar. Nesse momento de pandemia e isolamento social, houve uma grande alteração na rotina da vida das pessoas, tanto no mercado de trabalho como na vida pessoal. Então, por causa dessa alteração da forma do mercado de trabalho, o home office se tornou a principal maneira que as pessoas trabalhavam. Então, com isso, e as pessoas em casa, o comércio online ele cresceu significativamente em 2020. Então, para suprir essa necessidade de embalar todos esses produtos, né, aumentou ainda mais o uso de embalagens descartáveis e plásticos. Pode passar. Uma coisa que foi bastante mencionada também em alguns artigos é que antes da Covid-19, segundo Santa Brígida aqui, ela mencionou que já se discutia, né, os impactos da poluição atmosférica na saúde respiratória das pessoas. Então, a gente, desde criança, já ouve falar, né, que as indústrias, a poluição por meio de combustíveis fósseis já facilita com que as pessoas adquiram doenças pulmonares. Então, quando a COVID, ela chega para essas pessoas que já têm esses problemas, já têm essas doenças respiratórias pré-existentes, ela ataca de forma bem mais agressiva. Pode passar. Quanto aos impactos positivos para o meio ambiente, temos a redução, uma das maiores coisas são a redução da emissão dos gases de efeito estufa, porque durante o isolamento social foi observado que essas emissões de gases poluentes, como CO2, por exemplo, diminuiu bastante. Então, houve esses impactos positivos para o meio ambiente. Também houve queda de poluição em praias, em rios, lagos, por causa das ausências dos turistas nessas atividades econômicas de passeios, por exemplo, que não havia mais na época. E por isso a fauna e a flora mostrou sinais de recuperação com essa menor interferência humana. Pode passar. Alguns dados internacionais sobre a melhoria ambiental na época foi que a China registrou queda de até 25% na emissão de CO2, segundo Santa Brígida. Em Nova York, nos Estados Unidos, também houve uma redução de 50% da poluição do ar, segundo SING. Em Wuhan, na China, também diminuiu 30% da emissão dos gases poluentes. Então, isso quer dizer que menos transportes, menos indústrias, houve a redução, né, da poluição atmosférica e sonora. Pode passar. Aqui eu tenho uma imagem comparando a emissão dos gases de efeito estufa entre os anos de 2019 e 2020.
As duas imagens aqui, uma do lado da outra, foram tiradas na mesma data, né, de 1 de março a 19 de março, onde vocês podem ver uma mancha mais violeta, assim, bem forte, no ano de 2019, em Los Angeles, e na outra já a mancha bem mais fraquinha. Isso mostra que em 2019 havia altos índices de emissão de gases de efeito estufa na camada de ozônio, e em 2020 houve a melhora significativa dessa qualidade do ar. E então, Los Angeles houve a queda de níveis de dióxido de nitrogênio, segundo Albuquerque, Campos e Simonal. Pode passar. Aqui uma imagem de Nova York, na mesma época, 2019, 2020, entre 1 e 19 de março, uma mancha violeta bem forte em 2019 e 2020, já mais reduzida, mostrando 50% de redução das emissões de monóxido de carbono devido a essa queda do tráfego. Então, nos 5 primeiros meses de quarentena, houve uma queda de emissões ligadas ao efeito estufa. E aí a fauna começou a se restabelecer, aumentando a produção de mamíferos, répteis e aves. Pode passar. Nessa imagem aqui, tem a representação, comparando o ano também, 2019 e 2020, sobre a liberação desses gases culpados pelo efeito estufa em Portugal e na Espanha. Aqui do lado, onde tem umas manchinhas laranja bem mais fortes, aqui na Espanha, na cidade de Madrid, Barcelona. Aqui do lado de Portugal, em Lisboa e Porto, a gente vê as manchinhas bem mais, assim, acesas do que na outra imagem. Na segunda imagem tem uma redução já bem significativa. Pode passar. Nessa outra imagem, a gente pode ver também a comparação 2019, 2020, já das emissões dos gases na França. A gente consegue ver um pouquinho aqui da Germânia, também em cima, na Itália, mas o principal foco aqui é a cidade de Paris, por exemplo. Então, em 2019, essa coloração laranja, que é mais intensa, ela mostra os altos níveis de poluição. E em 2020, o declínio dessa coloração bem mais forte, mostrando que a poluição associada ao isolamento social diminuiu. Pode passar. Quanto ao ecossistema aquático durante esse isolamento social, o fechamento dessas indústrias, elas reduziram, né, a liberação de poluentes em rios e lagos. Por exemplo, os principais rios da Índia apresentaram água mais limpas e mais claras, já que as pessoas não estavam mais frequentando os rios. E os canais de Veneza, que foram um dos primeiros locais, né, na Itália, a disseminar esse vírus e ter o isolamento social, eles se mostraram mais cristalinos, mais claros, e os animais aquáticos eles começaram a subir e a aparecer na superfície em busca de alimento. Pode passar. Mas também a gente vale destacar os pontos negativos, né? Que essa recomendação de higienização exagerada que a OMS passou para as pessoas fez com que usasse ainda mais o uso de materiais de limpeza, e esses materiais de limpeza foram acumulando os agentes químicos na água, despejados na água, formando uma película em cima da água, reduzindo a oxigenação aquática e trazendo impactos negativos. Vou passar. A poluição sonora também foi uma coisa muito mencionada em alguns artigos, porque nesse período, como os aeroportos não estavam funcionando, como os automóveis também não estavam tendo grande circulação nas cidades, a poluição sonora ela diminuiu drasticamente, porque, segundo o Helm, essa poluição sonora causa estresse e dificuldades auditivas, tanto em humanos como nos animais, prejudicando a comunicação. Então, nesse período de pandemia e isolamento, houve uma queda de 60% nessa poluição sonora em 2020, segundo o SING, e as ausências desses aviões fizeram com que os animais desenvolvessem meios de comunicações bem mais efetivos. Pode passar. Outro impacto negativo para o sistema aquático é porque a pandemia gerou um aumento de resíduos residenciais a 25% e 20% de resíduos hospitalares, que superaram 10 vezes mais os volumes anteriores à pandemia. E esse descarte inadequado de materiais, eles até hoje e vão continuar trazendo sérios danos à fauna. Vários animais marinhos e terrestres foram encontrados com esses materiais, como, por exemplo, luvas, máscaras e sacolas encontradas dentro dos seus estômagos.
Pode passar. O uso excessivo também, como mencionado, de detergente, sabão, aumentou essa poluição aquática, fazendo gerar espumas e redução de oxigênio nos rios. E a redução da reciclagem nessa época também agravou ainda mais os impactos ambientais, porque muito lixo também foi despejado, né, nesses sistemas aquáticos. E com a retomada dessa economia, após a pandemia, as emissões de CO2 voltaram a subir, crescendo cerca de 4,9% em 2021, segundo Silva. Pode passar. Outra questão mencionada também nos artigos foram os impactos dessa gestão de resíduos. Então, os catadores, por pararem suas atividades, gerou um grande impacto, porque as pessoas não tinham onde despejar os lixos, tocavam dentro de casa ou despejavam em lugares que não podia. Isso fez até com que animais viessem comer aqueles lixos, ainda causando mais problemas ambientais. Pode passar. E a gente sabe que essas máscaras de TNT e muitos desses materiais demoram mais de 500 anos para se decompor. Então, imagina os impactos ambientais severos que isso pode causar. Os resíduos domiciliares também aumentaram 30% em vários países, levando a mudança nessa coleta e, como mencionei, no armazenamento domiciliar do lixo. Pode passar. Outra questão bem importante também no artigo de Santa Brígida foi a questão da violência doméstica, porque foi um grande impacto social causado na pandemia, que a maioria dos casos de violência doméstica agravou ainda mais nesse tempo, porque as mulheres ficaram presas dentro de casa, os maridos também já violentos dentro de casa, fazendo com que todo esse momento de crise aumentasse ainda mais essas questões. Então, a pandemia ela afetou os vários setores sociais, intensificando a violência doméstica. Então, a sociedade ela deve continuar promovendo debates de ações comunitárias para garantir a autonomia das mulheres, mesmo em crises, principalmente em momentos de crise, né? Porque a proteção das mulheres ela precisa ser integrada às políticas de saúde, para que haja um planejamento social de resposta bem mais eficaz. Então, a pandemia do coronavírus, ela trouxe, de modo geral, impactos profundos, né, para a saúde pública, para o comportamento social, para a economia e principalmente para o meio ambiente. E, nesse momento, foi possível observar melhorias para o meio ambiente de forma temporária durante esse isolamento social. Por exemplo, a redução da poluição de ar e água, como mencionado, e o retorno da fauna e flora em áreas pouco habitadas. Porém, também foi possível observar aumento significativo de geração de resíduos de plástico, polímeros descartáveis, agravando ainda mais a poluição. A interrupção das atividades dos catadores também prejudicou essa coleta seletiva, gerando acúmulo de resíduos que não tinham um destino adequado. E com a flexibilidade das restrições, a poluição e geração de resíduos voltaram a níveis pré-pandemias ou superiores. Então, isso mostra que as práticas humanas, elas continuam sendo determinantes para os impactos ambientais, mesmo que elas não aconteçam, mesmo que as pessoas fiquem isoladas, as suas ações continuam impactando o meio ambiente. Por isso, é importante destacar a necessidade de políticas públicas eficazes, né, para a gestão desses resíduos, incentivando que haja melhores práticas permanentes, não só lembrando do momento do Covid, mas futuramente, porque todo esse material, tudo isso que aconteceu nesse momento, o aumento desses materiais que foram usados, vai continuar impactando o meio ambiente por longos anos. Então, a educação ambiental ela é fundamental para que as pessoas entendam que essas mudanças sociais elas podem causar impactos positivos para o meio ambiente de uma forma mais duradoura. Então, o período pós-pandemia mostra que a sustentabilidade social e ambiental ela exige um planejamento
E existe também a responsabilidade dos cidadãos de forma ativa. Aqui temos algumas referências, as referências, né, que foram usadas no trabalho. Pode passar. Pode passando. E é isso, muito obrigada. Olha o recado ali, viu? Que Venâncio está mandando. Obrigada, meu amor. Era para ter tirado um print. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza, eu vou começar a descrever aqui. Tanto documento. Pronto. Ato de defesa de trabalho de conclusão de curso. Na presente data, realiza-se a sessão pública de defesa de trabalho de conclusão de curso, intitulada Impactos Ambientais Ocasionados pelo Isolamento Social mediante a Pandemia do Covid-19, sob orientação do professor Lauro Emanuel Barros Soares, apresentado pela aluna Rebeca Lavínia de Andrade Marques, de matrícula 16.111.0908, do curso de Ciências Biológicas do Campo 1. O trabalho iniciou às 14h11 pelo professor presidente da banca examinadora, constituída pelos seguintes membros: Lauro Emanuel Barros Soares, presidente da banca; Gabriel Barbosa Vasconcelos, membro interno; Lívia Duarte Marinho de Melo, examinadora interna. A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo do trabalho de conclusão de curso, passou à arguição da candidata. Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliar e deteram o parecer final sobre o trabalho apresentado pelo aluno, tendo sido atribuído o seguinte resultado: 9,8, aprovado. Os resultados pelo presidente da banca: foram encerrados os trabalhos e consta eu, Lauro Emanuel Barros Soares, lavrei a presidente ata, que assino juntamente os demais membros da banca examinadora. Então é isso. Parabéns, Rebeca. Obrigada. Parabéns de novo.